acontece algo inusitado também, porque os habitantes de Tiro e Sidom se apresentam diante de Herodes e o povo clamava, né? Aqui é uma bajulação, né? É a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou. E é interessante que a gente vê isso até em filme de ficção, às vezes, né, a pessoa assim, né, se decompondo, o bicho saindo, mas aqui foi ao vivo ali. Terrível, hein? Tem que dar glória a Deus, né? Tem que dar glória a Deus. Olá, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui na série Mestres da Palavra. E agora nós estamos enfocando nessa temporada Atos da Igreja dos Apóstolos. Vamos continuar então estudando esse livro maravilhoso. E o nosso convidado está aqui, que é o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Vamos continuar? Vamos lá. Que bênção, né? O pastor Ronaldo está aqui desde o começo e espero que fique até o final, tá? Porque está sendo muito bom. Vamos agora para o capítulo 10. Isso, vamos lá. Então nós temos aqui esse personagem, Cornélio. Ele morava ali na cidade de Cesareia, que é uma cidade ali litorânea, né? No mar Mediterrâneo. E, como o senhor falou, ele era um centurião, ou seja, ele comandava 100 soldados, né, da legião romana, mas ele tinha essas características, né, mesmo sendo gentio, né, e o texto diz aqui que ele tem uma visão, né, ele vai ter uma visão, um anjo do Senhor se aproxima dele, né, e o anjo diz para ele que as orações dele e as esmolas que ele dava tinham subido diante do Senhor, né? Deus tinha recebido. É interessante isso, né, pastor? Porque ele não era uma pessoa que tinha nascido de novo ainda, né? Ele era uma pessoa, assim, o texto diz que ele era piedoso, que ele era temente a Deus, que ele fazia esmolas, que ele até orava, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Ele não tinha nascido de novo ainda, né? Ele ainda não tinha o Espírito Santo habitando nele. Mas o anjo aparece e fala para ele que as orações que ele fazia, as esmolas que ele dava, isso tinha sido recebido por Deus. E aí o anjo então fala para ele, olha, você precisa chamar uma pessoa cujo nome é Pedro, né? E é muito interessante porque o anjo dá para ele todas as informações, né? Onde ele ia encontrar Pedro, a cidade, na casa de quem. Então, no episódio anterior a gente falou disso, né? Pedro estava na cidade de Jope, hospedado na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, e o anjo fala para Cornélio exatamente onde Pedro estava, né? Ou seja, quem ele deveria chamar, que era Pedro, porque Pedro tinha então uma mensagem para levar ali para Cornélio. Então Cornélio tem essa visão aqui, pastor. Então, imediatamente, né, logo que o anjo se retirou, diz aqui que o Cornélio chamou 2 dos seus domésticos, né, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. É interessante, 2 destaques aqui, eu queria só passar, que ele obedeceu imediatamente, isso é importante, né? Segundo, ele colocou as pessoas certas, ele colocou 2 domésticos, pessoas de confiança, e ele encontrou lá nos seus, né, na sua centúria, no seu pelotão ali, um soldado piedoso, né? Que estava ao seu serviço para enviar para... Não era um qualquer, tinha que ser piedoso, porque ele também era piedoso, né? Interessante, né? Talvez até aqui mostrando a influência que Cornélio tinha, talvez, sobre o seu pelotão ali, né? Seus comandados. A também, né, terem temor a Deus, pode ser, né? Pode ser, né? Por influência dele, porque era um influenciador, né? Formador de opinião. E aí eles foram para lá e seguiram, né? Até Jope. Isso. Lá em Jope estava simultaneamente, né? Pelo menos enquanto esses mensagens estavam chegando lá, Pedro tem uma visão, e muito estranha, né, pastor? Exatamente. Esse episódio ele é fantástico, né? Porque é tudo sincronizado, né? Como Deus sincroniza as coisas. Como bem disse o pastor Misael, enquanto o soldado piedoso e os 2 servos de Cornélio estão indo a Jope, o texto bíblico diz que Pedro tem uma visão aqui também, né? Então não só Cornélio recebe uma visão, mas agora é Pedro que vai ter uma visão. O texto diz que ele estava no eirado ali da casa, né? Ele estava em oração
A Bíblia diz até aqui que era por volta da hora sexta, que seria em torno de meio-dia, né? E ele estava com fome e tal, enquanto alguém estava preparando o alimento para Pedro, ele ficou ali orando. E o texto bíblico diz que nesse momento então, ele tem uma visão, né? Sobreveio-lhe um êxtase, diz o texto aqui. E ele vê como se fosse um lençol, né? Descendo do céu, e em cima, né, ou sobre esse lençol, o texto diz que continha toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves. Agora, o que é interessante aqui para a gente entender bem o texto, né, pastor? É que esses animais que estavam nessa visão, era uma visão, né? Esses animais que estavam sobre esse lençol na visão, eles eram animais que para os judeus eram considerados animais impuros. Os judeus não comiam a carne desses animais, já porque a própria lei de Moisés proibia eles de comerem esse tipo de animal. Mas Pedro tem essa visão desse lençol, como se fosse um lençol, com esses animais. E ele ouve uma voz, nessa visão Pedro ouve uma voz que dizia para ele: levanta-te, mata e come. Então essa voz dizia: Pedro, levanta, mata e come. E ele, qual foi a resposta dele? Como um bom judeu, né, que não comia esse tipo de carne, porque a lei de Moisés proibia, ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Então a reação dele, a voz diz: mata e come. Ele: não, de jeito nenhum, eu nunca comi uma coisa comum e imunda como essas carnes desses animais, né? Mas aí o texto diz que por 3 vezes, né, pastor? Por 3 vezes insistente, acontece. Né? Ele tem por 3 vezes a voz fala com ele, né? E ele tem essa reação aqui. Mas o que será que Deus estava querendo transmitir ali, né, pastor? Tinha um significado profundo, né? Porque Deus estava mudando paradigmas, mudando, né, todo o conceito que Pedro tinha como um bom judeu que ele era, né? Mas voltando lá, então, a partir do versículo 17, Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. E eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, bateram junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Então, Pedro estava meditando. E o Espírito Santo fala com ele agora. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Detalhe interessante. O anjo fala com Cornélio, Pedro tem a visão, tudo sobrenatural. O Espírito Santo já fala: estou chegando aí alguns homens, vai com eles. Então, tudo sincronizado, certinho. Aí é que ele vai entender, né? Aí ele vai entender o porquê da visão. Sim. Né? Porque quando os homens chegam ali e falam para ele, né? Eles falam para ele que Cornélio, o centurião romano, teve uma visão de um anjo que mandou eles irem lá buscar Pedro, para ir até Cesareia. Só que acontece que esse centurião, e a gente vai ver mais adiante, ele vai reunir toda a família, os amigos, todas essas pessoas a quem Pedro ia falar na sequência, não eram judeus, eram gentios, né? E os judeus, eles tinham aqui ainda uma dificuldade para entender e para aceitar que o evangelho era também para os não-judeus, né? Até esse momento, muitos judeus, né? A gente fala judeus, que são os descendentes do povo de Israel, né? Os descendentes de Abraão, eles entendiam então que a salvação, né? Eles imaginavam que a salvação em Cristo era só para eles, só para o povo de Israel, só para o povo judeu. E aqui Deus estava mostrando para Pedro que a salvação era para todos os povos, para os não-judeus também. Então o Senhor dá essa visão para ele, né, para que ele não tivesse preconceito. Né? Mata e come. Né? Agora você vai, Pedro, você vai falar de Jesus, você vai evangelizar aqueles que não são judeus. Tá? Então, quando chega esses enviados da parte de Cornélio, né, e param ali em frente à casa né, e chamam para o Pedro, e ele vai conversar, e eles explicam para Pedro o que estava acontecendo, então ele entende.
Aí ele entende o porquê daquela visão e que ele tinha que obedecer, que ele tinha que seguir aquelas pessoas e ir até a casa de Cornélio falar. Quero destacar aqui também, pastor, o senhor já citou, né, que o Espírito Santo orientou Pedro, mas eu acho muito importante destacar isso aqui no verso 19, quando diz aqui que enquanto meditava Pedro acerca da visão, enquanto ele estava tentando discernir, né, aquela visão, o texto diz, disse-lhe o Espírito, né? Disse-lhe o Espírito. Então é aquilo que a gente acho que já falou em outros episódios também. A sensibilidade, a voz do Espírito Santo, né, que os apóstolos tinham, né? O Espírito Santo falava, né, e eles tinham essa sensibilidade, né? E, enfim, aí Pedro ele termina hospedando aqueles homens naquela casa onde ele estava, ali em Jope, para que no dia seguinte, então, eles fossem até a casa de Cornélio. Bom, e quando entrou na casa de Cornélio, no dia seguinte, né, foi interessante, né? Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Porque o Cornélio não tinha noção, né, da adoração, né? Falou, se o anjo mandou falar com esse homem, deve ser um santo homem de Deus, que eu tenho que me prostrar diante dele, né? E isso está no versículo 25 aqui do capítulo. Mas Pedro, imediatamente, né, não aceitou aquilo, né? Disse, ergue-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou, encontrando ali muitos reunidos, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém, né, de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro, né, comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Então, pastor, o que eu acho interessante, que eu acho que foi assim, me parece tanto indelicado o Pedro falar para o gentil dessa maneira, né? Eles não precisavam deixar, né? Precisava colocar essa introdução, né? Vocês sabem que nós aqui não podemos contaminar com vocês, mas Deus mostrou que agora eu posso. Né? Bom, o povo está tão quebrantado que nem se preocupou com essa observação assim meio, né, meio provocativa talvez, né, racial, não sei. Mas foi assim que ele se expressava, né? Interessante, o Pedro, o jeitão dele, né? Exatamente. Só voltando um pouquinho, no verso 24, diz que quando ele chega ali, Cornélio ele estava esperando, né, por Sim. eles, e tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. É interessante também essa parte, porque Cornélio aqui, a gente poderia dizer até antes porque ele vai ter uma experiência aqui de conversão agora, né? Depois que Pedro prega, né, Cornélio vai ter uma experiência de conversão. Mas até antes de ter essa experiência, ele já é uma espécie de evangelista, né? Porque Sim. ele convida a família, ele convida os amigos, né? Coloca todo mundo lá dentro de casa. E, de fato, o pastor Misael destacou bem. Em função desse... Era uma espécie de preconceito mesmo que os judeus tinham com os outros povos, né? Eles nem entravam na casa de um não-judeu. Um judeu não entrava na casa de um não-judeu de jeito nenhum. Por isso que Pedro chega falando aqui, vocês sabem que eu, como judeu, eu nem poderia estar aqui, mas, como Deus, né, é interessante essa frase aqui, como Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, daí você vai entender por que Deus deu a visão para ele. Porque aparecia na visão animais imundos, de acordo com a tradição da lei de Moisés. Mas Deus falava para ele, mata e come. Então ele fala aqui, eu nem era para eu estar aqui, mas como Deus me mostrou que eu não devo considerar nenhum homem comum ou imundo, uma vez chamado, vim sem vacilar. Também aqui a obediência, né? O senhor até já destacou hoje também. Ele foi sem vacilar, ele obedeceu. E ele pergunta para Cornélio aqui, por que Cornélio tinha chamado ele. Aí do verso 30 até o verso 33, Cornélio vai repetir, né, a história. Conta a visão do anjo. Teve a visão do anjo e tal. E aí Cornélio fala, a gente está aqui na presença de Deus, estamos aqui prontos para ouvir, né? É muito interessante esse ponto aqui, né, pastor? O senhor a gente está sempre falando sobre essa questão da igreja multiplicadora, né?
E nós cremos que Deus pode preparar oportunidades para nós dessa forma também. Sim. Pessoas, aqui a colheita estava madura, né? Era só pregar. Eles estavam ali sedentos. Ele mesmo disse, estamos aqui prontos para ouvir, pode falar o que você tem para falar, qual é a mensagem. E eu creio que a gente tem que até orar para que Deus prepare momentos assim, porque existem pessoas que estão com o coração mais endurecido para o Evangelho, mas existem pessoas que estão com o coração prontos para ouvir. Existem pessoas, né, que estão maduras para serem colhidas para Cristo. E a gente tem que pedir que Deus nos dê essas oportunidades e que nós tenhamos discernimento também, porque aí a colheita vai ser grande, né, pastor? Tá bem. Bom, Pedro faz uma introduçãozinha aqui na mensagem, do versículo 34 em diante, tá? Mas a partir do 37, ele começa a dizer algo interessante, porque assim, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, né? Isso. Tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É interessante que Pedro fala assim, vocês já sabem disso. Então, tudo que aconteceu ali no mistério de Jesus, assim, a notícia se espalhou. Sim. Ao ponto que Pedro fala, vocês já sabem disso, aconteceu na Judéia. Né? E que se Jesus, ele foi ungido, né? Jesus de Nazaré ungido com o Espírito Santo com poder, curou os oprimidos do diabo, Deus era com ele, né? E ele completa no versículo 39, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Aí ele fala da ressurreição de Jesus, né? Tá, pastor? Exatamente. É muito interessante essa observação que o pastor fez, porque essas pessoas, talvez, elas tinham ouvido assim, meio de forma geral, né? Sim. Talvez tivessem ouvido falar de um tal de Jesus e tal, do movimento, mas algo à distância. Então, Pedro ele chega aqui e fala, ó, a gente veio falar aqui, eu estou aqui para falar desse Jesus aí, que vocês talvez já tenham ouvido falar de uma forma mais distante, mas é desse Jesus que eu estou aqui para falar. E aí ele vai, né, falar, como o pastor já destacou, que é sempre aqueles elementos que a gente já falou também em episódios anteriores. Veja, destacando a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, né? Que são pontos fundamentais, né, na pregação dos apóstolos e que a gente deve também abordar na nossa pregação hoje, falar da morte de Jesus, do significado da morte de Jesus, mas que ele não apenas morreu, mas que ele também ressuscitou, né? Ele vai aqui falar sobre isso, né? Ele vai falar que os profetas testemunharam, né, sobre o Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, pastor Misael, encerrando já o capítulo 10, né, já quase para a gente entrar aqui no capítulo 11, é que Pedro, ele não teve tempo de fazer um apelo, né? Porque hoje, muitas vezes, nós fazemos uma mensagem evangelística e no final a gente traz um apelo. Sim. Mas Pedro não teve tempo de fazer esse apelo, né? Por que será? É interessante, porque aqui foi surpreendente, né? Porque o Pedro foi surpreso também. Sim. Porque ele nunca esperava que acontecesse aquilo daquela maneira. Várias surpresas, né? Mais uma. Aqui o versículo 44, vamos destacar, né? Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Todos ali receberam o Espírito Santo naquela hora, como foi no dia de Pentecostes, né? Exatamente. Olha só, né? E diz assim, no versículo 46, né? Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Ó, então foi igual de Pentecostes, falando em línguas, né? Agradecendo a Deus. E eles não tinham tido aquele contato com os pentecostais, assim, né? Eles sabiam que era aquilo, aconteceu. E aí então foi uma surpresa maravilhosa. Então, quando Pedro faz aquela pergunta, né? Porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, eles pediram que permanecesse com eles alguns dias. Bom, aqui está o versículo 48, fechando esse capítulo. Pastor, o Espírito Santo descendo sobre as pessoas numa mensagem evangelística. Que maravilha, né?
Exatamente. Eu já ouvi comentários sobre esse texto que eu achei interessante, que diz o seguinte, né, que o Espírito Santo ele caiu aqui, né? O texto usa essa expressão, né? Caiu o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, talvez até porque Pedro nem faria um apelo, né? Pedro talvez ele falasse assim, bom, o Senhor mandou eu vir e falar, eu vim e falei, agora eu vou embora, né? Mas dá a impressão que Deus nem dá a Pedro, né, a oportunidade de ele fazer ou não um apelo, mas o Espírito Santo já vem, né, para que Pedro então tivesse mesmo entendimento de que aquilo era uma obra de Deus, que Deus, a salvação de Deus através do Senhor Jesus Cristo, ela se estendia também aos não-judeus, né? Então o Espírito Santo cai sobre eles antes que ele pense se iria ou não fazer um apelo. E aqui acontece aquilo que os comentaristas da Bíblia chamam, né, de o Pentecoste gentílico, porque a gente tem aqui, interessante no livro de Atos, você tem o Pentecoste que acontece no dia de Pentecostes, em Jerusalém, que vem sobre os judeus, tem o Pentecoste samaritano, né, que vem sobre os samaritanos, que eram meio judeus, meio não judeus, né? Então, mas aqui vem agora o Espírito Santo sobre os não judeus, né, que é o Pentecoste gentílico aqui. E então, como o senhor já destacou, né, se eles já receberam o Espírito Santo, se como nós, eles receberam o Espírito Santo, eles receberam essa bênção, o que nos impede de batizá-los, né? Então, ele realmente batiza aquelas pessoas, mas, né, pastor, aí já pensando no capítulo 11, vai acontecer uma reação dos outros judeus que não tinham passado pela experiência dele, né, que ainda tinham os preconceitos, né, pastor? Sim. Bom, podemos entrar no capítulo 11, pastor? Vamos. Ok. Então, aqui até o título do capítulo é A Defesa de Pedro. Olha só. Por que defesa de quê? Porque exatamente ele foi confrontado pelos demais discípulos e apóstolos, inclusive. Né? Diz aqui o versículo 2 do capítulo 11. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aí vai contar a história, né? Estava na cidade de Jope, aí tem falou do êxtase, do lençol, e a voz que ouviu, né? E conta como ele chegou na casa do Cornélio, e até que conta que também o que foi mais extraordinário, né? O versículo 12, quando ele conta o resultado da visita ao Cornélio, da pregação, então o Espírito Santo lhe disse que fosse com ele, essa parte, né, que está conduzindo, depois ele prega a palavra. E no versículo 15, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Aí o pessoal ficou impressionado. Bom, se caiu o Espírito Santo é diferente. É diferente. O Espírito Santo não ia cair sobre eles do nada. Então é porque eles também são como nós, né? E aí Pedro fala mais uma coisa, pastor, que ele fala aqui do batismo com o Espírito Santo. Isso. Tá? Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É isso mesmo. É muito, muito interessante aqui, né? Porque você vê que o mesmo, o mesmo preconceito, ou o mesmo receio que Pedro tinha, e que o Espírito Santo quebra esse receio quando dá aquela visão para Pedro, as autoridades de Jerusalém também tinham, tanto que foram confrontá-lo. Como que você entrou na casa de um não-judeu, de um gentio, né? E aí, como o pastor bem disse, ele faz toda essa explicação aqui, né? Mas é isso, o pastor já leu aqui o verso 15 e o 16, eu vou ler aqui o 17, né? Então, Pedro ele fala aqui, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom, né? Se Deus concedeu a eles, gentios, não judeus, o mesmo dom, a mesma dádiva, que é o dom do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo, se concedeu a eles o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Olha que frase interessante também, né? Não podemos resistir, né, pastor? Não. A Deus, a direção do Espírito Santo. Então Pedro ele entendeu ali que ele não podia resistir. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, né? E então ele os batiza. E aí o verso 18 vai dizer aqui que
as autoridades ali de Jerusalém, ouvindo, né, o testemunho de Pedro, a explicação de Pedro, eles se apaziguaram, glorificaram a Deus e, né, interessante aqui a última frase do verso 18, logo, né, eles chegam a essa conclusão, logo também aos gentios, ou seja, aos não-judeus, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Porque até esse momento, como eu falei, eles pensavam que era só para eles, judeus. Mas esse episódio aqui todo, né, mostra que a salvação em Cristo não era só para os judeus, né, era para os não-judeus também. Então eles entendem, diante dessa explicação de Pedro, eles entendem que também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Maravilhoso, pastor. Bom, então aí praticamente encerra esse bloco, vamos dizer assim, né, do capítulo 11, para começar um outro assunto interessantíssimo, já falando não é mais de Pedro, mas de discípulos que foram dispersos e foram chegar até em Antioquia, né? E então, versículo 19 em diante, né? Isso. Diz que foram dispersos por causa daquela tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E aqui diz aqui, destacando, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então você vê que ainda alguns só falavam com os judeus, desses que foram dispersos. Exatamente. Outros chegaram ali e foram um pouquinho mais, assim, né, tiveram mais ousados, né? Talvez até por influência do caso do Pedro, não sei, né? Mas para poder passar essas barreiras, né? Nem todos, mas todos, alguns chegaram lá. E o resultado diz assim, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Esse é o resultado quando você fala no poder do Espírito Santo, né? A mão do Senhor está com você e muitos crendo se convertem ao Senhor. Aqui é também fundamental essa parte aqui no livro de Atos, porque teve a perseguição que veio ali depois da morte de Estevão, né, como o pastor bem destacou, e em Antioquia eles começam a pregar ali aos gentios, né, aos não-judeus. Então aqui é importante, pastor, porque se a gente observar bem aqui o livro de Atos, né, o pessoal que está lendo, que está acompanhando essa série de podcast, preste bastante atenção, que agora a gente vai ter uma transição no livro de Atos, né? A capital, vamos dizer assim, deixa de ser Jerusalém e passa a ser Antioquia. Veja que aqui, o senhor acabou de narrar, o evangelho chegou a Antioquia, né? Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais nos próximos episódios, né? Mas é bom que o pessoal perceba isso. O Espírito Santo está se movendo ali em Jerusalém, né? Não que ele vai deixar de se mover em Jerusalém, mas a gente vê aqui que Antioquia, a cidade de Antioquia, né, que é na Síria até, inclusive, é fora dos limites geográficos ali de Israel, né? A cidade de Antioquia ela vai passar a ser o centro missionário, vamos dizer assim, né? E também o foco sai dos judeus e vai para os gentios agora, né? Você vê que a gente está acompanhando toda essa transição aqui, até essa visão de Pedro, tal, essa abertura da porta do evangelho aos gentios, né, no sermão de Pedro ali na casa de Cornélio. Então a gente vai ter essa transição de Jerusalém para Antioquia, como centro do esforço missionário, e dos judeus, que até então estava muito focado nos judeus, para os gentios, né, porque daqui a pouco aparece o apóstolo Paulo na história, e ele vai ser o apóstolo aos gentios, ele vai levar a palavra de Deus para os gentios, né? Mas é interessante notar também, né, pastor, que com esse avivamento, vamos dizer assim, que está acontecendo em Antioquia, os apóstolos de Jerusalém, eles tomam uma providência, né, pastor, em relação a isso, senhor? Porque lá, no caso de Samaria, lembra? Filipe foi, que era evangelista, pregou, mandaram para lá Pedro e João. Agora, precisa mandar alguém, lógico que Pedro e João não podia, mas tinha o Barnabé. E o Barnabé foi, né? Que bênção, né? O Barnabé é extraordinário, né? Versículo 23, eu gosto muito desse versículo, porque Barnabé tinha uma percepção. Tendo ele chegado,
E vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Quer dizer, ele chegou ali e viu a graça de Deus. É bom quando você percebe o ambiente, né? Sabe, discernir, olha, a graça de Deus está aqui. E ele exortou o pessoal para ficar mais firme ainda, e com firmeza permaneceram ali, e muita gente se uniu ao Senhor. Quer dizer, havia um grupo, chegou o Barnabé, mais gente se uniu ao Senhor. Então é assim que Deus faz. Amém. Amém? E aqui tem um detalhe, pastor Misael, assim, importantíssimo, né? Que a gente tinha falado um pouco atrás, agora eu já não estou lembrando se é nesse episódio, se é no anterior, mas que a gente falou, né? Que Paulo, né? Ele foi enviado para Tarso. Sim. Lembre-se disso, lembra que eu falei Sim, que ele ficou sim. em Tarso um tempo ali de uma certa obscuridade. Mas quando Barnabé chega agora em Antioquia, e aquele avivamento, muita gente se convertendo, né? Muita demanda para ensinar o povo, para discipular as pessoas, Barnabé se lembra de quem? Se lembra de Paulo. Sim. Barnabé pensa assim, poxa, Paulo pode ser um auxílio aqui nesse momento, porque a demanda era muito grande de trabalho, né? De pregação, de ensino, enfim, de pastoreio. Então, Barnabé se lembra de Paulo, né? E o texto vai dizer aqui que Barnabé vai para Tarso, que não era tão longe ali de Antioquia até Tarso, né? Ele vai até Tarso, ele procura por Paulo, né? Interessante. E pastor, dá licença um pouquinho. Pois não. Ainda não era Paulo, era Saulo, né? O texto fala Saulo. Eu sei, mas só para destacar, porque só para dar uma entender, não é tão importante não, mas que o Paulo não era o Paulo importante, era um homem, né? Não era o Saulo, aquele Saulo problemático lá que mandaram ele embora. Exatamente. Mas o Barnabé tinha um discernimento, falou, essa pessoa é importante, eu preciso dele, eu vou dar um espaço para ele, né? E a gente vê que aqui na história, no decorrer da história, assim, o Barnabé é como se fosse, a partir daí, como se fosse o presidente da igreja de Antioquia e o Saulo passa a ser o vice-presidente. Depois havia outros profetas e mestres, quando vamos ver no próximo episódio. Mas o discernimento de Barnabé, de lembrar e também discernir assim, o chamado de Paulo, e o quanto ele pode ser útil ali, e dando espaço para ele. Né? Então esse é o destaque que a gente pode colocar. Que a gente falou de Barnabé como um facilitador. Facilitador. Né? Barnabé ele tinha essa característica. E é muito interessante porque até aqui, como a gente falou várias vezes, né, reafirmando, até esse momento na vida de Paulo foi um tempo de obscuridade. Mas as coisas começam a acontecer para Paulo agora, né? Quando Barnabé vai buscá-lo, traz ele para Antioquia. Agora as coisas começam a deslanchar na vida ministerial do apóstolo Paulo, né? Então, também é uma lição para a gente, né, pastor? Sim. Porque a gente também, na nossa vida, a gente passa por certos tempos de obscuridade. Até o momento que Deus fala, bom, agora eu vou começar a agir de uma forma mais intensa, eu vou cumprir o meu propósito na tua vida, né? Aquilo que eu tenho preparado você para fazer agora vai começar. E foi aqui que começa isso na vida de Paulo e... Enfim, Paulo vai para Antioquia e o texto diz aqui, né, que, olha, no 26, né, ensinaram numerosa multidão, né? Foi um trabalho muito intenso ali e aí essa parte aqui termina dizendo que foi em Antioquia, nessa cidade de Antioquia, então, em que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? Então, aparece esse termo que a gente usa até hoje, né? O termo cristãos. Era como se fosse um apelido, né? Até meio pejorativo, né? Talvez na época, né? Mas se tornou realmente nossa grande identidade, né? Pequenos cristos, uma coisa assim, né? Mas que bom sermos reconhecidos como cristãos. Fechando o capítulo, pastor, só para a gente mencionar que havia um profeta chamado Ágabo que profetizou que haveria uma fome lá, né? Naquele território da Judéia, especificamente, né? E que aconteceu depois, né? Então, diz aqui que os discípulos de outros lugares enviaram para Jerusalém, né? Socorro, ou para a Judéia, melhor, e para levar auxílios e, inclusive,
quem faz, os portadores dessa oferta, ou dessa generosidade, foram exatamente Barnabé e Saulo, ok? Isso, exatamente. Então, é importante o ministério profético na igreja, né? Prevendo algo terrível que ia acontecer, as outras igrejas se prepararam para ajudar e, de fato, socorreram, e foi uma bênção muito grande, amém? Exatamente. E aí, pastor, para quem é bem ligado e bem atento que está nos acompanhando, se você for para o capítulo 12, no último versículo do capítulo 12, que é o 25, vai retomar isso que o pastor Misael acabou de falar. Que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, né, de levar ali a ajuda para os crentes de socorro, Jerusalém, né? Então eles voltaram de Jerusalém, voltaram para Antioquia, saindo de Jerusalém para Antioquia. Eles levam com ele um jovem chamado João Marcos, né? Então, mas eu quero que você note o seguinte, que entre o último versículo do capítulo 11 e o último versículo do capítulo 12 tem um parênteses, né, pastor? Sim. Que é uma história que a gente vai comentar rapidamente aqui, que acontece aqui no capítulo 12. Vamos entrar no capítulo 12, então. Começa dizendo que Herodes, né, começou a perseguir a igreja. Então mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Quer dizer, foi degolado, né? João, aqui temos um dos primeiros apóstolos, dos 12, né? Aqui martirizado, foi o Tiago, daquele trio, né? Pedro, Tiago e João. Isso, Esse aqui já foi recolhido aqui. Bom, e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos, que é um dia especial para eles, né? Para os judeus. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quer dizer, olha, quantos soldados para guardar o Pedro, fosse tão perigoso assim, mas tinha que ser seguro o negócio, 4 né? escoltas de 4 soldados, olha, 16 soldados. Para guardar o Pedro, e o Pedro está tão calminho, né? Então, havia ali e tal, Pedro, com toda essa segurança. Aqui, versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha só, o líder estava na prisão e a igreja fazia o quê? Orava continuamente. Amém? Essa frase é muito interessante, né? Havia oração incessante, né, pastor? Aqui está aquilo que a gente falou várias vezes, né? Qual o segredo dessa igreja primitiva, né? Ou quais os segredos, né? Sim. E um deles está aqui, né? A oração, aparece várias vezes no livro de Atos. Né? Sim. Oração incessante. Era uma igreja que estava sempre orando, né? Incessantemente buscando a face de Deus aqui. Amém. Aí quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ele estava bem seguro ali, né? Mas é interessante, pastor, só rapidamente dizer que o texto diz que Pedro dormia, né? Tranquilamente. Então, assim, dá a impressão que ele estava descansando em Deus, né? Sim. Olha que Tiago, um companheiro dele, tinha acabado de ser morto. E o propósito de Herodes era matar Pedro também. Seria o próximo. O texto diz que isso estava agradando os judeus, né? Que eram inimigos aqui da igreja, né? Então, mas mesmo assim ele estava dormindo ali, estava descansando no Senhor ali. Que bênção, que bênção. É assim que tem que ficar. Independente dos problemas, das ameaças, descansa no Senhor, viu, meu irmão? Fica aí. Amém. Aleluia. Não perca o sono, não. Porque pode ser que você vai ter que dormir e alguém está orando por você, não é verdade? Bom, aí aconteceu também uma coisa maravilhosa, né? Isso. Aqui vem a presença do anjo, versículo 7, né? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Acho que nem abriu, né? Caiu. Interessante essa parte, né? Tá? E disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Aí então começa a saída de Pedro na prisão, né? Ele achava até que era uma visão, né? Ele tem a impressão, né, de que era uma visão, né? Mas foi uma libertação mesmo. Aqui é muito interessante aqui, ó, o verso
o verso 10 diz aqui, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, né, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Então, naquele tempo, né, pastor? Hoje a gente tem os portões automáticos, né? Mas aqui o texto diz que os portões se abriram automaticamente, né? E aí ele cai em si, né? Ele percebe que não era uma visão apenas, mas que o Senhor estava usando aquele anjo para libertá-lo mesmo, e ele se vê ali nas ruas ali de Jerusalém, né? E o que ele faz? Ele vai para a casa da irmã Maria. Eu gosto sempre de pensar. Sempre tem uma irmã Maria de oração nas igrejas, né? Ele vai para a casa da irmã Maria, verso 12, né? Maria, essa Maria aqui, ela era a mãe de João Marcos. É interessante falar isso aqui, porque esse João Marcos aqui é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, é o mesmo que vai ser companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e que vai ser o motivo de até uma dissensão, né? uma discussão que Paulo e Barnabé vai ter mais adiante, né? Então é um personagem importante aqui no livro de Atos. E então Pedro ele vai para a casa dessa mulher, Maria, dessa irmã Maria, mãe de Marcos, porque o pessoal estava orando lá, né, pastor? Sim. Era lá que eles estavam orando. Aí veio aquela criada chamada Rode, né, que viu a batida do portão, né, da porta. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Interessante, né? A Rode nem abriu a porta de tão... né, assim, impactada que ficou, né, assim, né, reconheceu ali a voz do Pedro. Mas o que se destaca aqui também, pastor, se o senhor me permite, é o seguinte, é um paradoxo aqui, né? Porque, por um lado, a igreja estava orando, de fato, uma bênção, Sim. A igreja estava orando incessantemente, mas quando a resposta veio, a igreja parece que não acreditou, né? Porque aí Pedro aparece lá na casa onde eles estavam orando, né? No portão, né? A menina recebe, como o pastor destacou, vai falar para o pessoal fala, você está louca, imagina, ele está preso, né? Mas eles estavam orando para Pedro ser solto, Pedro aparece ali, né? E eles, como que parece que eles não acreditam que a própria oração que eles estavam fazendo tinha obtido resposta, né? Pode ser que eles esperavam de outra maneira. Falou, bom, acho que o Herodes vai mudar de ideia, vai acontecer outra coisa. Né? Não esperava que ele fosse como ninguém ia supor. O anjo foi libertar o Pedro, né? Não tinha como. Quem vai sair de lá, né? Mas aconteceu algo sobrenatural. E Pedro então explicou, contou que estava lá, o anjo tirou da prisão e disse, né? Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Quer dizer, conta para os seus apóstolos, e aqui já falam do outro Tiago, né? Isso. E saindo, retirou-se para outro lugar, né? Ficou por ali porque ele estava sendo procurado, né? Então, não é bom ficar por ali em Jerusalém, naqueles lugares já marcados, né? E no outro dia acontece um alvoroço na prisão, né? Porque não acharam Pedro. Olha só. E versículo 19 diz que Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Bom, gente, essas sentinelas, quer dizer, coitados no sentido, eles pagaram o pato, né? Sim. Porque eles não soltaram Pedro. Mas o anjo que soltou, mas Herodes, quem sabe negócio de anjo, né? É verdade. Simplesmente elas foram justiçadas. Diz que foram justiçadas, mas eu estava até lendo em outras traduções que foram mortas mesmo, né, essas sentinelas aqui. Em função do fato de Pedro ter sido liberto da prisão aqui. Que repercutiu muito também, né? Em seguida, fechando o capítulo, acontece algo inusitado também, porque os habitantes de Tiro e Sidom vão se apresentam diante de Herodes e o povo clamava, né? Aqui é uma bajulação, né? É a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou. E é interessante que a gente vê isso até em filme de ficção, às vezes, né, a pessoa assim, né, se decompondo, o bicho saindo, mas aqui foi ao vivo ali. Terrível, hein?
Tem que dar glória a Deus, né? Tem que dar glória a Deus. Toda honra e glória Toda a Ele, honra. porque, como diz a Escritura, Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas aí a conclusão aqui, pelo menos o resultado do versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém. Aleluia. E aí você já citou, né? O versículo 25, que é o Barnabé e Saulo retornando à sua missão de Jerusalém, levando consigo João Marcos. E assim fechamos Na esse verdade, capítulo. fecha, né? Fecha. O 24 ele fecha esse parênteses, né? É. E a narrativa retoma ao final do capítulo 11. Né? Sim. Bom, é por isso que você deve continuar nos próximos episódios, que agora vocês vão ver o que vai acontecer com Saulo e Barnabé, e Antioquia, coisas maravilhosas. Então não perca, viu? E assim que Deus te abençoe, em nome de Jesus.